Convido a abrir a palavra em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vocês me escutam bem? Está bem? Mateus, capítulo 7, no verso 21. Eu pretendo conversar com os irmãos hoje sobre o tema da verdadeira conversão e a falsa conversão. Que o Espírito Santo de Deus ilumine na sua palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pode sentar. O Senhor chega ao final do Sermão do Monte e ele, nesse texto, ele aplica o que ele vinha ensinando nos textos anteriores. E ele começa essa aplicação, na verdade, no versículo 13 do capítulo 7. E aqui, nesse texto que nós lemos, no versículo 22, ele diz, muitos naquele dia. Então, ele aponta para uma verdade escatológica. Ele aponta para um dia, quando ele se refere aqui naquele dia, ele está falando ao dia final, no final da história. O dia quando ele voltar, encerrar, descortinar a história, o tempo e a eternidade chegar. Então ele está falando aqui do dia final e ele revela algo que vai acontecer naquele dia. E ele se põe, se coloca como aquele juiz que naquele dia vai dizer, apartai-vos de mim, ou como ele falou mais à frente, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, as ovelhas venham para o meu lado direito, os cabritos para o lado esquerdo, e assim por diante. Mas o nosso texto hoje, então, ele traz um aspecto escatológico que depois ele vai trabalhar mais à frente no Evangelho. Mas essa aplicação, ela começa no versículo 13, quando eu preciso dar um contexto para então chegarmos no texto desta manhã. Ele diz assim, entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E essa palavra perdição, no original, é destruição completa. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. No texto original, vorazes, famintos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E aí vem o nosso texto de hoje. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nesse texto maior, o Senhor fala de duas portas, de dois caminhos, de duas árvores, de dois tipos de pessoas, de duas casas e de dois destinos finais eternos. Ele começa falando da porta estreita e porta larga, depois ele fala dos falsos profetas, e aí ele fala dos dois tipos de pessoas. Então, no nosso texto, ele começa dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. E eu vou destacar aqui, à luz do texto, algumas características presentes, 5 características presentes na vida do falso convertido. Essas características também se apresentam na vida do verdadeiro convertido. E esse é o perigo. Esse é um texto muito solene. E eu diria que ele chega até a ser meio assustador, né? Porque ele trata de coisas, de fatos, de verdades que nós observamos na vida dos verdadeiros crentes, mas observamos, conforme ele fala, na vida dos falsos convertidos. Então, a primeira característica que eu destaquei aqui é que o falso convertido, ele pode ter uma profissão de fé convincente. Ele vira para o Senhor e fala: Senhor, Senhor. Isso no dia final. Ele vai virar lá para o Senhor, diante do grande julgamento. E o Senhor afirma que vai chegar esse dia aqui, em que a história vai terminar, vai ter um fim, e todos compareceremos diante dele. E ele será o juiz. E alguns virarão e falarão: Senhor, Senhor. Eles apresentam uma profissão de fé convincente. Eles chamam o Senhor de Senhor. A sua doutrina tem aspectos de ortodoxia, de verdade. O Senhor de fato é Senhor, e eles chamam o Senhor de Senhor, a pessoa do Senhor Jesus Cristo de Senhor. Então, pode ser que o falso convertido, o falso crente, apresente essa característica de ter uma ortodoxia, de ter uma doutrina convincente, e ele crê que a doutrina dele é verdadeira. E ele chama o Senhor de Senhor. Eles dizem e acreditam em verdades sobre o Senhor Jesus Cristo. Eles entendem intelectualmente, eles compreendem as verdades bíblicas. Intelectualmente, eles as aceitam como verdadeira. E ainda assim, no dia final, o Senhor vai virar para eles e falar: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ele tem fé na sua fé. Ele confia na sua fé. E chega no dia final com o Senhor e argumenta com o Senhor, o justo, perfeito, santo juiz: Senhor, Senhor. Primeira característica, eles apresentam uma profissão de fé convincente para eles. Eles acreditam nisso. Eles também, Senhor, Senhor, eles demonstram fervor, intensidade, zelo. Eles oram, Senhor, Senhor. Eles estão orando, e eles oram muito. Orações longas, palavras bonitas, impostam a voz quando vão orar. Ó Senhor. Batem a perna
são fervorosos, eles oram. Oram muitas vezes por dia, oram muito, oram com orações longas, com fervor. Muitas vezes oram em línguas estranhas. E ainda, no dia final, o Senhor vai virar e vai falar: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Está escrito aqui. Eles demonstram entusiasmo com as coisas do Senhor. Senhor, Senhor. Eles entendem, eles pensam que têm intimidade com o Senhor, viram para o Senhor: Senhor, Senhor. Proximidade. E o Senhor, no final, vai virar: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E essa palavra conheci, no contexto bíblico, é conhecimento de intimidade, de relacionamento. Jesus vira e fala: eu nunca tive um relacionamento com vocês. Mas ainda assim, eles têm uma profissão de fé, uma doutrina convincente, e são fervorosos, e oram muito, e se ajoelham e choram. E o Senhor, no dia final, diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Terceira característica. Eles viram para o Senhor e falam assim: porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Essas pessoas, elas pregam o Evangelho. Profetizar aqui é ensinar o Evangelho. Elas sobem no púlpito, são pastores, são presbíteros, professores de escola dominical. Eles profetizam, eles pregam, eles ensinam em nome de Jesus. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Eles evangelizam, eles são missionários. E ainda, no dia final, o Senhor vai virar e falar: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. São características presentes na vida do verdadeiro convertido também. O verdadeiro convertido, ele prega, ele ensina, ele tem uma ortodoxia, ele ora. Mas, fala, muito, faleceu recentemente, ele diz que tem um tipo de pessoa que é, tem alguns tipos de pessoas. Tem aquelas que sabem que não são salvos, não se preocupam com isso, e não são salvos mesmo. Outras acham que não são salvos e são salvos. Não têm certeza da sua salvação, mas são salvos. E tem aqueles que são salvos e sabem que são salvos. E tem o pior grupo, é aquele que acha que é salvo e não é. Que acha que é verdadeiro convertido e não é. E é esse grupo que está se dirigindo ao Senhor aqui. Eles acham, eles têm convicção da sua salvação. Mas o Senhor vira e fala: apartai-vos de mim. Então eles pregam, eles ensinam, eles oram. Balaão pregou, né? Saul também ensinava lá. Judas Iscariotes era um apóstolo. Era um apóstolo. Ensinava. Falso convertido. A falsa salvação. Mas eles fazem mais coisas ainda. Em teu nome não expelimos demônios? Eles manifestam poder espiritual. E detalhe, meus irmãos, é que o Senhor Jesus não vira para eles e fala: vocês nunca fizeram isso, não. Jesus não nega, Jesus reconhece que eles fizeram de fato. Só que eu nunca vos conheci. Então, em seu nome, em teu nome, nós expelimos demônios. Então, eles
profetizam, eles ensinam em nome de Jesus, eles manifestam poder espiritual em nome de Jesus, expulsam demônios. Judas provavelmente expulsava demônios, e ele fez parte daquele grupo que o Senhor enviou os primeiros 70, e eles voltaram, vocês se lembram? Está lá em Lucas, eles voltaram e falaram: Senhor, que maravilha, até os demônios se nos submetem pelo seu nome. E aí o Senhor fala para ele: não se alegre por isso não, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Judas provavelmente fazia parte daquele grupo. Judas Iscariotes. Havia, naquela época, os judeus exorcistas, eles praticavam. Vocês se lembram lá em Atos? Os filhos de Seva, Atos capítulo 19, que eles viraram para os demônios lá e falaram: eu expulso em nome do Jesus que Paulo prega, que Pedro prega. E os demônios falaram: eu conheço Paulo, conheço Jesus, conheço Pedro, mas não conheço você não. E pum, pularam para cima deles. Um vexame. Falsa conversão. Falsos convertidos. Eles manifestam poder espiritual. Conversam com demônios. Bota o demônio de joelho. No dia final, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eles não param por aí também não. Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram coisas grandiosas, eles fazem coisas grandiosas. Eles ensinam, eles pregam, eles constroem grandes impérios religiosos, grandes igrejas, ministérios fantásticos. Espalham esses ministérios coisas milagrosas. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Eles curam, eles oram e as pessoas são curadas, fazem milagres. Eles oram e as orações são respondidas, eles oram. Em nome de Jesus, em teu nome. Não fizemos muitos milagres. Quando Moisés chegou lá no Egito, na corte de Faraó, os mágicos do Egito fizeram milagres. Fizeram milagres. Em nome dos deuses deles. Então, a falsa conversão também manifesta esse tipo de realização. O Senhor diz mais à frente que no final dos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas que fariam poder, sinais e prodígios da mentira, segundo a eficácia de Satanás, que se pode transformar em anjo de luz. Então, meus irmãos, não se iludam com manifestações de poder. Não busquem manifestações de poder. Muito comum, gente. Muito comum na nossa religiosidade humana. Então, buscar o irmãozinho que ora e as pessoas são curadas. Ora e teve a turma que orava e as folhas secas brilhavam. Teve uma onda dessa aqui, não teve? Há uns 20 anos, eu me lembro. E a moda vai. Eles fazem milagres. Em nome de Jesus. Se levantam. Então, junta isso tudo e dá um pacote muito interessante. Tem uma ortodoxia convincente. Senhor, Senhor. Muito fervorosa. Oram muito. Os fariseus oravam mais vezes por dia do que o Senhor havia pedido no Antigo Testamento. Oravam muito. Oram muito. Oram com poder.
implantam ministérios fantásticos, fazem milagres e curas, e ensinam, e pregam, e expulsam demônios. Um pacote muito interessante. Em nome de Jesus. E no dia final, naquele dia, eu lhes direi, nunca vos conheci. Então, temos aí algumas características da falsa conversão, que também estão presentes na verdadeira conversão. Olha como é importante que nós nos dediquemos a conhecer a palavra e a conhecer o caráter que está por trás daquele que nós ouvimos. Tantas coisas para ouvir no YouTube, no Instagram, pregações de tudo quanto é tipo, de todos os estilos, de todos os jeitos, mas muitos naquele dia vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Muito cuidado com quem você ouve, onde você vai ouvir. Muito cuidado com os milagreiros. Muito cuidado. Está aqui. Falsa conversão. É um texto, assim, eu acho assustador. Né? Muita religiosidade. Esses falsos convertidos são pessoas religiosas. Gostam de rituais. Criam demandas que Deus não pediu para o homem. Eles criam requisitos que Deus nunca pediu. Isso começou lá com Eva, quando a serpente falou para Eva assim: é verdade que Deus falou para que você não pode comer desse fruto? E Eva falou: Deus falou que não podemos comer nem tocar. Deus não tinha falado que não podia tocar. E o homem cria demandas que Deus nunca pediu. Você precisa fazer campanha, e você precisa usar essa água, e você precisa renunciar à maldição hereditária, e os demônios territoriais, e a batalha espiritual territorial. Uma vez, aqui na nossa igreja, teve uma família que pediu para nós irmos na casa dela, nós, assim, o conselho na época, para tirar algumas coisas que ela tinha lá. Aí, ela vinha de uma religião que tinha muitas coisas na casa dela, nós já tiramos. E ela falou assim: não, mas me falaram que ainda tem alguma coisa enterrada aqui no piso do meu apartamento. Eu vou ter que quebrar esse piso para ver se tem. Eu falei: gente, para com isso. Né? A maldição foi pregada na cruz e lavada pelo sangue de Cristo. Então, a gente também coloca demandas que escravizam, que tiram a liberdade que foi conseguida em Cristo na cruz. Falsa conversão. Não se fiem nessas coisas. Mas o texto diz aqui, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele dá a resposta. Qual é, ou quais são as características da verdadeira conversão? Eu não posso deixar aqui falar só da falsa, tem que falar da verdadeira. Está aqui. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? O Senhor Jesus respondeu. Se você abrir comigo o Evangelho de João,
no capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Poxa, mas é muito simples, né? Capítulo 6, um pouco mais à frente, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aquele que faz a vontade do meu Pai é aquele que crê no Filho. Agora, o que é crer no Filho? Como começa isso? Começa lá no versículo, por isso que eu li o versículo 13, que ele fala da porta estreita e da porta larga. Entrai pela porta estreita, larga a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ela, ele enfatiza isso. Muitos. São muitos os falsos convertidos. São muitos. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Então, crer no Filho precisa começar com a compreensão de que você e eu não precisamos fazer nada para entrar pela porta larga, que leva à destruição. Basta nascer. Então, ao nascer, nós já começamos o nosso caminho pela porta larga, caminho rumo à destruição. É por isso que nós oramos pelas crianças, por isso que existe uma escola dominical infantil, porque desde pequeno, as nossas lindas crianças bochechudinhas nascem já no caminho da perdição e precisam ouvir a palavra de redenção para ter um encontro, uma relação pessoal com Cristo em um momento da vida. É por isso que você tem que trazer a sua criança para cá. Vou levar para a sua igreja, onde ela ouça a palavra da verdade. Então, crer em Cristo começa com reconhecer que nós já estávamos caminhando na estrada da perdição e que nós precisávamos de um novo nascimento. O primeiro nascimento nos coloca no caminho da perdição, na porta larga. O novo nascimento nos apresenta e nos coloca no caminho estreito. O novo nascimento é Jesus Cristo. O novo caminho é Jesus Cristo. A verdadeira conversão. Porque esses falsos convertidos, veja só, no dia final, eles chegam diante do juiz com as suas realizações. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio e nós fizemos milagres. Então nós merecemos entrar no reino de Deus. Na cabeça deles, a obra ou as obras que eles faziam eram merecedoras da salvação. A salvação deles, na cabeça deles, era por obras. Obras que eles faziam em nome de Jesus, na cabeça deles. E Jesus fala, não, é aquele que faz a vontade do meu Pai, que reconhece que não tem obra nenhuma que eu possa apresentar diante de Deus e que Deus vai me reconhecer como merecedora da salvação. Nada. Então, olha, você pode
servir na igreja, ter nascido na igreja, passado a vida inteira na igreja e nunca ter se convertido. Pode estar servindo lá no encontro de casais há 30 anos e nunca ter se convertido. Pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode estar pregando, pode estar lavando, pode estar limpando, pode estar construindo aqui a hora e nunca ter se convertido, porque pode estar confiando no seu trabalho. Pode estar fazendo obra social, dando comida aos pobres, levando Bolsa Família não, essa bolsa, cesta básica, e achando que isso está comprando o favor de Deus, e Jesus no dia final vai virar e falar: apartai-vos de mim, que eu nunca os conheci. Porque o verdadeiro crente chega diante de Jesus no dia final: Senhor, não tenho nada a oferecer. Eu nada. Eu sou pobre, miserável, nu, cego, eu dependo totalmente do Senhor. Isso é crer no Senhor. Isso é fazer a vontade do Pai. Então, algumas características da verdadeira salvação. A primeira é essa: reconhecer que você e eu, nós caminhávamos na estrada da perdição, sem precisar fazer nada para isso, bastando nascer. A segunda é ter nascido de novo, ter tido esse encontro com Jesus, no qual nós vamos ouvir o início do Sermão do Monte, onde ele nos esvazia com as bem-aventuranças e nos leva a reconhecer que nós éramos totalmente incapazes de oferecer algo que pudesse comprar ou conseguir o favor de Deus. Que o favor de Deus por nós é pura graça. É de graça. Essa é outra característica da verdadeira salvação. Que no dia final, nós não vamos chegar lá diante do Senhor e falar: Senhor, eu trabalhei em 44 encontros de casais. Eu limpava a igreja todo dia antes do culto. Senhor, eu implementei um ministério internacional de igrejas. Milhões de pessoas vinham ao culto da minha igreja. Isso é nada. O Senhor fala que as nossas obras são como trapo de imundícia. Então, a verdadeira conversão reconhece que a nossa salvação em relação com Cristo depende unicamente da graça. Terceira característica da verdadeira salvação é que o verdadeiro convertido, ele tem uma vida de arrependimento dos seus pecados. Vive uma vida desconfortável. Não passeia pela vida, mas experimenta muitos momentos de desconforto e tristeza com o seu pecado, com a sua natureza. Porque, meus irmãos, nós sabemos o que passa pela nossa mente muitas vezes, não é? Aquelas coisas que vêm, que a gente pensa: queria que aquele cara, sabe, por que ele não morre? Isso é a nossa natureza. Isso nos traz tristeza e desconforto, porque o nosso Senhor não é assim. Então a vida do verdadeiro crente é uma vida de constante luta contra a sua natureza, contra o seu pecado, contra aquilo que muitas vezes traz satisfação. Mas também é uma vida em que nós precisamos nos arrepender daquilo que nós consideramos virtudes e qualidades nossas. Nós precisamos nos arrepender daquilo
que nós consideramos virtudes e qualidades nossas. Porque pode haver o risco de considerar que isso é algo que eu consigo, a favor de Deus, com as minhas qualidades. Então, cuidado com aquilo que você é bom também, o que você gosta de fazer, que você faz bem. Se você não vai usar isso para pensar que você vai conseguir algum favor de Deus por causa disso e não por causa da obra de Cristo na sua vida. Então, cuidado com as suas qualidades também. Digamos que você seja um excelente músico e canta louvores maravilhosos. Poxa, eu canto louvores, essa é minha voz, né? Para Deus, né? Senhor, eu cantei louvores a vida toda. Ou eu dei aula na escola dominical, uma retórica, fiz cursos de retórica e as pessoas choravam quando eu pregava, as pessoas choravam quando eu ensinava. Aí eu fiz isso, Senhor. Cuidado. Então, o verdadeiro convertido vive uma vida de constante arrependimento. Mas é um arrependimento que nos é confortado pelo Espírito Santo, não é? Quando a gente se arrepende, é lavado e levanta, e depois vê outro pecado e vai vivendo essa vida. Por isso que o apóstolo Paulo em Efésios fala para a gente botar uma armadura, não é um pijama. A quarta característica é ter uma relação de intimidade pessoal com Cristo. Cristo nos conhece, de ter relacionamento. O cristianismo é relacional com Cristo, ele não é meramente intelectual. A nossa fé é uma fé racional, ela começa no nosso cérebro, na nossa mente, compreendendo as verdades reveladas pela palavra. Isso é importante, é fundamental que nós tenhamos uma doutrina sólida. Isso é fundamental. Aquelas 5 características da falsa conversão são importantes, fundamentais para nós. É fundamental termos essa doutrina sólida na nossa mente. Mas ela precisa nos levar a um relacionamento. Não pode parar na nossa mente. Ela precisa entrar na nossa relação com Cristo. E a quinta é que o verdadeiro convertido, ele nasceu de novo. Porque precisava sair do caminho largo e ir para o caminho estreito. Ele nasce de novo. E esse nascer de novo leva a um novo coração. E o novo coração leva a um novo estilo de vida. Então, se você pensa que se converteu e não mudou nada no seu comportamento, na sua vida, não precisa mudar nada, preste atenção. Preste atenção. Porque talvez você esteja ainda caminhando pela estrada larga. Porque o verdadeiro convertido, cada dia tem que mudar alguma coisa na sua vida. Então, meus irmãos, eu convido vocês hoje a uma reflexão. E é um momento de arrependimento mesmo. De reconhecer que você nasceu caminhando pelas portas largas e que precisa entrar pela porta estreita, nascer de novo, se você não nasceu. Reconhecer os seus pecados, as suas virtudes e compreender que fazer a vontade do Pai não é chegar no dia final e apresentar como essas pessoas aqui apresentaram as suas obras maravilhosas. Mas eram nelas que eles confiavam a sua salvação e não na pessoa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, que o seu coração seja um coração quebrantado. Você viva uma vida que manifeste as características da verdadeira salvação. E se você ainda não teve encontro com Cristo, hoje é dia do arrependimento, porque vai chegar o dia final, naquele dia, e aí não vai ter mais espaço. Aquele é o dia final. A porta da graça se fecha
e o nosso Salvador vai se tornar o justo juiz. Deus nos abençoe, nos oriente, nos ajude a caminhar passar a porta estreita e caminhar o caminho estreito.